Boa noite. O Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Santo André, dá as boas-vindas a todos vocês que se juntam a nós para participação nesta, ainda pelos métodos virtuais, né, dessa nossa reunião doutrinária pública de quartas-feiras. Como temos o saudável hábito de fazer, daremos início, por intermédio de uma prece, a nos conectar com as correntes fluídicas do amor de Jesus e com a espiritualidade superior. Querido Jesus, mestre, modelo, guia de todos nós. Louvado seja, mestre amigo, o vosso nome e os vossos ensinamentos. Recorremos ao vosso coração generoso, rogando dádivas de amor a nos envolver a todos neste momento, que vinculamo-nos ao vosso coração. Abençoa-nos, Jesus amigo, o propósito que trazemos. Buscamos encontrar nos vossos ensinamentos a coragem, a força, a motivação necessárias para continuarmos no esforço de nos tornarmos a cada dia melhores, moral e espiritualmente. Que o vosso amor, amigo, nos ampare, nos auxilie, nos socorra e também nos proteja a todos. Que assim seja. Muito bem. Nós, às quartas-feiras, estamos realizando a seleção dos temas baseado em o livro Fonte Viva. O livro é Fonte Viva, né? E na noite de hoje iremos abordar, na nossa interpretação, as considerações feitas por Emmanuel no capítulo 55, a qual ele dá o título de Elucidações. Comecemos então o desenvolvimento das nossas reflexões. A fim de sermos mais específicos na abordagem, iremos tratar do tema tentações. E com este tema, com esta abordagem das palavras do Emmanuel, nós recorremos então àquilo que podemos considerar a mãe de todas as tentações, que é exatamente aquela que está relatada, narrada no Evangelho de Jesus, que fala sobre as tentações de Jesus, né? Então, nós vamos, na noite de hoje, desenvolver o tema, tendo como pano de fundo a tentação de Jesus, evidentemente interpretada à luz do Espiritismo. Vamos, contudo, antes fazer algumas observações rápidas para podermos nos situar em relação à maneira como o Espiritismo faz a interpretação dessa passagem no Evangelho. Então nós vamos ver alguns fatos interessantes sobre esta passagem do Evangelho de Jesus. E vamos começar informando, né, que a tentação de Jesus ela está narrada por 3 dos 4 evangelistas que compõem os evangelhos.
Lucas, Mateus e Marcos fazem então a narrativa dessa passagem de Jesus. João, o evangelista, é o quarto evangelista, narrador do evangelho. Ele não registrou esse evento em suas narrativas. Da mesma forma que este evento, a tentação de Cristo, ela teria ocorrido quando Jesus ainda não era acompanhado pelos discípulos. Ele ainda estava só. E, portanto, a conclusão é de que os narradores deste fato, desse evento, não teriam testemunhado por nenhum daqueles 3 evangelistas que narraram o evento. Nenhum dos 2 fatos aqui observados, de que somente 3 fizeram comentário, um quarto não, ou de que não se trata de uma narrativa vivenciada por ele, experienciadas por ele, mas sim baseada em narrativas de outras pessoas. Isso de forma nenhuma é incomum quando comparamos os 4 evangelhos. Mas são algumas observações que nós fazemos inicialmente, evidentemente para facilitar depois as nossas conclusões sobre a interpretação que o Espiritismo dá a respeito dessa passagem. E também vamos definir, né, algumas expressões que são utilizadas, onde será utilizado pelos evangelistas a palavra Satã ou Satanás, que ela vem do hebraico Shatã, né, ou ainda do grego Satanas, e cujo significado literal dessa expressão é o adversário, o acusador. E também será utilizada pelos narradores, pelos evangelistas, a palavra diabo, que vem do grego diabolos, e cujo significado é o tentador. Houvemos por bem fazer essas observações iniciais, porque essas expressões não correspondem à imagem que nós fazemos hoje desses mesmos vocábulos, né? Lendo o livro História da Feiura, do autor italiano Umberto Eco, fica claro ali que o diabo ou Satanás, como entendido pelas igrejas cristãs dogmáticas e entendido pela maioria dos cristãos, só passou, vamos dizer assim, entre aspas, a existir a partir do século XI, por ocasião do concílio de Toledo primeiro e depois, mais tarde, o de Trento. Então, vejam vocês que essas expressões vão aparecer, e para que elas não sejam contaminadas o significado atual dessas 2 expressões, é que nós fizemos essa definição inicialmente. Uma vez colocadas essas primeiras observações, que visa a facilitar a nossa compreensão de como o Espiritismo faz a interpretação desta passagem, vamos então agora efetuar a leitura de como estão as narrativas dos evangelistas. Então vamos iniciar fazendo a leitura, né? Cheio de um Espírito Santo, voltou Jesus do Rio Jordão, onde ele fora batizado naquela mesma ocasião. E foi ele então ao deserto da Judéia. Ali permaneceu 40 dias e foi tentado pelo diabo. Lembrando que aí o significado seria pelo tentador. Não comeu nada naqueles dias e, passados esses 40 dias, Jesus teve então fome. Disse-lhe então Satanás, né, o adversário: se és filho de Deus, manda que esta pedra se converta em pão. Ao que Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, fomos buscar aonde está escrito. Onde está escrito essa frase que Jesus menciona? Nem só de pão viverá o homem. E ele mesmo faz questão de observar: está escrito.
Então vamos ver onde está escrito essa passagem que Jesus cita. Ela está em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3, que compõe então a Torá, ou que compõe o Velho Testamento para nós, os cristãos. E está lá registrado em Deuteronômio 8:3. Mas depois Deus os sustentou com o maná, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que proceda da boca do Senhor. Então, esse está escrito, mencionado por Jesus. Ele foi buscar essa citação nos textos sagrados judeus, que era então corrente, era de conhecimento de todos os israelenses. E aí sigamos. Após a resposta de Jesus, então Satanás, o adversário, conduziu Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse a Jesus. Vamos ver o que é este pináculo do templo. O pináculo do templo de Jerusalém era então o local mais alto, mais elevado que tinha dentro da construção. E ela tem uma distância de cerca de 60 metros em relação ao solo. Então são cerca de 20 andares, e exatamente do alto deste ponto que o adversário, né, desafia Jesus, vai fazer a Jesus o próximo desafio, vai fazer a Jesus a próxima tentação. Então ele diz: se és filho de Deus, atira-te daqui, porque está escrito: recomendou-te a seus anjos que te protejam e te levem pelas mãos, te conduzam com segurança, para que não pises com o pé em alguma pedra, para que não tropeces, para que não tenha nenhuma incidente. E aonde é que está escrito estas palavras que o adversário disse a Jesus? Está lá também em Salmos, no capítulo 91, os versículos número 11 e 12, está assim registrado: porque a seus anjos ele, Deus, dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que não tropeces em pedra alguma. Então, vejam, esta é a citação também do adversário. Ele foi buscar no Velho Testamento, no livro sagrado dos judeus, essa observação, dizendo: se você é o Filho de Deus, ele já deixou registrado como é que ele iria tratar o filho que ele estaria enviando. E vamos ver a resposta de Jesus. E Jesus responde: também foi dito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E aonde está essa informação que Jesus menciona como resposta a essa tentação? E nós vamos, uma vez mais, encontrar essa informação, ou essas palavras de Jesus, novamente lá em Deuteronômio, agora no capítulo 6, no versículo 16, onde ele diz: não tentarás o Senhor seu Deus, como o tentaram em Massá. Só para contextualizar, essa palavra Massá é um local no deserto, quando os israelitas estavam atravessando o deserto, conduzidos por Moisés desde o Egito, né? E chegaram nesse local, Massá. Eles começaram então a discutir com Moisés, dizendo que não era verdade, que Deus não estava protegendo, estavam duvidando, né, do carinho, da atenção de Deus, de Jeová para com eles, porque eles não tinham água para beber. E Moisés os repreendeu por colocarem Deus à prova. Está lá em Êxodo 17:2. Então essa referência vai lá. Então, diante dessa resposta de Jesus, né, dizendo aonde ele foi buscar, novamente, deixando bem claro, ele foi buscar essa informação no livro sagrado dos judeus. Diante dessa resposta, novamente, o adversário o transportou a um monte muito alto
e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse a Jesus: tudo isso será teu, se me adorares. Aonde é que fica este monte? Não existe uma determinação. A maioria das igrejas cristãs dizem, já que ele estava no deserto da Judeia, o local mais alto que tem, mais elevado que tem no deserto da Judeia, é um monte que tem nas cercanias, um monte com cerca de 460 metros, que fica ali perto de Jericó, uns 6 quilômetros, né? É esse aqui o monte, é chamado Monte da Tentação, é o local mais elevado, então, no deserto da Judeia. Então, é no alto desse monte que teria se passado essa tentação do adversário para mostrar todos os reinos do mundo para Jesus e dizendo, se você me adorar, então você receberá todos esses reinos e toda a glória. E Jesus vai responder, retira-te. Algumas traduções dizem, vá para trás, Satanás, o adversário, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E vamos buscar novamente aonde é que Jesus faz a menção dessa fala que ele retira, né? Ele vai então retirar do Deuteronômio 6, agora versículo 13, temam o Senhor seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Então vejam, fizemos a leitura, estamos pontuando aqui de uma forma bastante enfática, que a toda hora Jesus responde às tentações utilizando-se de um ensinamento divulgado a todos os judeus. Então, todos tinham o conhecimento dessas frases, dessas citações que Jesus faz diante das tentações. É considerada pelas igrejas cristãs, os católicos, os protestantes, que isso se trata de uma passagem real. Contudo, não é o pensamento do Espiritismo, né? Nós vamos perceber, vamos ver agora a nossa próxima abordagem. Para o Espiritismo, esse evento, o evento da tentação de Jesus, é uma parábola que Jesus contou, e não um fato real. E qual é a base do Espiritismo para afirmar ser este evento uma parábola? Aonde é que o Espiritismo se baseia para fazer uma afirmativa com tanta convicção? Como é que essa convicção, de onde vem? Então é isso que nós vamos agora abordar. Evidentemente, Kardec baseia suas conclusões na análise e também na comunicação, e principalmente na comunicação de um espírito, conforme ele mesmo destaca. Então, a seguir, depois dessa frase do Kardec, nós vamos ver uma comunicação recebida pela psicografia e desse espírito que vem nos afirmar que esta passagem de Jesus não se trata de um fato real, mas sim de uma parábola. Então é isso que agora nós vamos verificar. Mas antes, eu achei interessante registrar aqui a frase de Kardec. Ele diz assim, a explicação que se segue é reprodução textual do ensino que a esse respeito nos deu um espírito. Então é isso agora que nós vamos compartilhar com todos, essa comunicação trazida pela psicografia de um espírito que vai afirmar ser esta passagem uma parábola e não um fato real. Então o espírito começa assim, está lá na Gênese, ele diz assim: Jesus, transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha, e por ele tentado, constitui uma daquelas parábolas e que a credulidade pública, a ingenuidade, a crendice, a crença popular transformou em fatos reais. E segue o Espírito na sua mensagem psicográfica. Jesus não foi arrebatado, ele não foi dominado, não foi sujeitado por ninguém. Jesus apenas quis fazer
que os homens compreendessem que a humanidade se acha subordinada, forçada pelas circunstâncias a errar. E que, em função dessa característica, deve estar sempre em guarda, deve estar sempre vigilante, muito atento contra as más inspirações. Então, na linha do que está dizendo esse Espírito, né, vamos buscar essas palavras de Jesus. Vigiai e orai para que não caias em tentações. Jesus está lá em Mateus, versículo 26, capítulo 41. Lembrando que há um hábito de muitas pessoas inverter a frase, dizer orai e vigiai, quando na realidade Jesus diz vigiai, faça a sua parte, vigie, e se mesmo assim você não conseguir resistir, aí sim venha e faça a oração, e não o contrário. Não ore para depois vigiar. Vigie, fazendo a nossa parte, para depois então pedirmos ajuda quando dela necessitarmos. E segue o Espírito falando. Jesus mostra os perigos que correm os homens que não resistem, que não têm a capacidade de se contrapor a essa voz interior que lhes pede sem cessar. Antes de abordarmos o que essa voz íntima pede, gostaríamos de abordar essa palavra, essa expressão que está aí. A voz íntima, a voz que vem lá do interior. Então, a tentação que nós temos que resistir é aquela que nasce dentro de nós. É esse o maior foco da abordagem de que Jesus fala na sua parábola, parábola da tentação, que o adversário que nós trazemos, o tentador, ele habita dentro de nós. Então é exatamente isso que o Espírito que dá essa comunicação também nos chama a atenção. Tá certo? E vamos relê-la. Jesus mostra os perigos que correm os homens, que não têm a capacidade de resistir à voz interior, a voz interior que vem lhe pedir o quê? Sem cessar, pede exatamente isso. Pode ser mais do que és. É a voz interna nos tentando. Podes possuir mais do que possuis. Podes engrandecer-te, adquirir muito. E a voz interior, a nossa própria voz, segue. Cede à voz da ambição, cede ao comando da ambição. E todos os teus desejos serão satisfeitos, assim como naquela em que o adversário oferece do alto do morro, do alto do monte da tentação, todos os reinos, se Jesus o aceitasse. Por meio dessa parábola, Jesus vos mostra o perigo e também a forma de evitardes a tentação, dizendo às más inspirações, retira-te, Satanás, ou antes, por outras palavras, vai-te tentação. E o importante, para mim, que dá o maior testemunho da veracidade dessas declarações, é a assinatura que nela está colocada. Exatamente a de João Evangelista, o quarto evangelista, aquele que participa entre os 4 evangelistas e que foi o único a não ter narrado essa passagem. A minha interpretação é que ele não o fez porque entendeu que isso se tratava de uma parábola. Lembrando que eles não escreveram os 4 simultaneamente. João foi, parece, um dos últimos a escrever exatamente o seu evangelho. Mas aí fica evidente, pelo menos para mim, de que ele, sabendo que isso era uma parábola, não fez a narrativa. E mais tarde vem lá no século XIX trazer para nós a informação de que aquilo que é considerado um fato real, na realidade não é, mas sim uma parábola. Não diminui nada, mas, na minha opinião, amplia ainda mais o conhecimento que Jesus traz, mostrando que isto é um ensinamento para todos nós.
E Tiago vai dizer lá na Bíblia, né, no Evangelho de Jesus: cada um é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Novamente enfatizando que se trata dos nossos demônios, das nossas más inclinações que habitam dentro de nós, né? E esta é a principal mensagem que Jesus, na minha opinião, traz a respeito das tentações. Equivocadamente, nós temos a tendência de imaginar que estas tentações envolvem somente os aspectos, vamos dizer assim, exteriores, né? Seja a tentação do dinheiro, a cobiça, né? A posse de bens materiais. Então, nós temos a intenção, o entendimento de que as tentações caminham por esse lado, somente nesses aspectos, no aspecto do dinheiro, né, da cobiça, da posse de bens materiais. Ou ainda, outro fato que aceito da tentação seria aquele o prazer provocado pelo sexo. Ainda o prazer dos sentidos, né, ao qual nós temos que lutar contra essas tentações que sempre estão ao nosso lado, sempre nos estimulando, sempre nos convidando. E também, por último, os vícios. Então, nós temos a tendência, às vezes, de considerar somente esses 4 grandes caminhos, esses 4 fatores, como objeto de grandes tentações para nós. Mas nós vamos observar que ele vai mais além do que esse que nós já estamos sabedores, que esses 4 fatores que são, de longe, os mais fortes em termos de tentações. Equivocadamente achamos que são os fatores mais fortes de tentações. E vamos buscar exatamente com a benfeitora Joana de Ângeles essa ampliação da abrangência das tentações. E essa abrangência das tentações vem nos auxiliar a identificar estas tentações e, em identificando-as, né, passar a corrigi-las. E elas são identificadas no nosso dia a dia e fogem um pouco daquele trivial dessas esses 4 grandes fatores, né? O dinheiro, a cobiça, o prazer sexual, o prazer dos sentidos, ou ainda trazendo como a quarta os vícios, né? Que nos convidam sempre a resistir. Então vamos ver o que a Joana vem abordar. Nós vamos encontrar, né, nesse livro da Joana, Desperte e Seja Feliz, a abordagem que ela faz de tentação. Ela vai dizer assim, ó: perseguido estiveste a ponto de também agredir. Então, quando estivemos perseguidos, estivemos a ponto também de agredir. E ela segue. Seria a perseguição. E aí, vamos ver, acusado, experimentaste o desejo forte de revidar. Então, acusado, pensamos em revidar. Tivemos o desejo forte de revidar. Incompreendido, quiseste reagir da mesma forma, da mesma maneira. Depois, abandonado, sentiste a mágoa que te sugeria desforra imediata. Difamado, caluniado, viste a oportunidade de atacar, de agredir contra os teus ofensores, desmoralizando-os. E ela vai seguir naquilo que nós sofremos e a tentação que nos convida a reagir diante dessas ocorrências, né? Enfermo, qual é a tentação? Foste quase vencido pelo desânimo. Então, o desânimo aí seria a tentação. Aturdido, confuso, desorientado, experimentaste o vinagre da amargura, que é a tentação, então, para quando nos encontramos desorientados. Traído, percebeste que a solução
seriam as acusações cruéis, ofensivas contra aquele que nos traiu. Atingido pela indiferença, querias devolvê-la com rancor. Então, a Joana sempre vai colocar, né, exatamente essa abordagem. Algo que contra nós é realizado e qual é a tentação que esse fato, essa agressão que nós sofremos, seja ela física, moral, que nos suscita a fazer. E é exatamente agora que ela vem complementar, né? Felizmente, as tentações de reagir de forma agressiva, contundente ou na mesma moeda para essas ocorrências, felizmente as tentações não te deixaram piorar a situação das provações redentoras, sinalizando para nós o quê? Que muitas dessas ocorrências, desses infortúnios, dessas infelicidades, tem muito a ver com as nossas dívidas do passado, ou então são qualidades que nós temos que desenvolver porque elas nos faltam. Então, se nós reagirmos, se nós ouvirmos a tentação e reagirmos a essas situações, nós estaremos então não só não aprendendo, como também dando ouvido às tentações. E segue a Joana. Nada acontece que não seja para melhor. Isto é claro quando se sabe retirar o bom proveito da situação. Então nós não devemos olhar essa situação, evidentemente, para tirar o bom proveito, nós não podemos olhar isso como algo que foi feito proposital para nos atingir, né? Não, é algo que a vida vai nos colocar ou para nós ressarcirmos dívidas do passado ou que a grande maioria das vezes ocorre para que nós desenvolvamos novas qualidades. Mas para isso nós precisamos mudar a forma de ver essas infelicidades para que possamos então fazer o que a Joana disse, né? Retirar ali o bom proveito da situação. Ninguém cresce, ela afirma, moral e espiritualmente, sem a presença atormentadora das tentações. Então já começamos a ver o lado que ela está caminhando, né? Que as tentações têm o objetivo de nos fazer crescer, não as tentações em si, mas a nossa resistência a essa voz interior, como diz o João, que nos convida a reagirmos, né? De uma forma não moralmente correta. Então as tentações são as pedras da estrada, criando impedimentos, obstáculos à movimentação dos viajantes da estrada do progresso, que somos todos nós. E ela vai mostrar o outro lado. É exatamente este lado que nós deveremos passar a ver para tirarmos dela realmente o melhor ensinamento, como ela diz. Essas ocorrências constituem também os estímulos à vitória, à transformação íntima para melhor. São os estímulos, os incentivos que nos empurram para frente. Empurra para frente todo aquele que lhe padece, que sofre essa ferroada, que sofre essa agressão, todas aquelas agressões que ela mencionou, né? A traição, a indiferença, a calúnia, etc. Elas, as tentações, te ajudam a vencer as limitações, te ajudam a vencer o egoísmo, a presunção orgulhosa, a vida sem tentações, ou aquilo que ela chama de testes de avaliação moral. Eu achei muito bonito essa forma como ela renomeia a palavra tentação, né? Os testes de avaliação moral perderia o seu colorido e as suas motivações de crescimento. Então, essa é a forma que ela pede para nós enxergarmos os grandes desafios da vida. São testes morais e não tentações. E agora caminhamos para a conclusão, né? Agora vamos fazer as nossas conclusões. Começando pelo que a Joana falou, né? Vamos lá encontrar em Tiago essa afirmativa. Bem-aventurado
aquele que sofre a tentação. Por quê? Quando for provado, quando for moralmente testado, que é isso, a expressão que a Joana utiliza, né? Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que a amam. Então a primeira grande conclusão é essa. O que nos provoca, muitas vezes, as nossas reações, a tentação do revide, é quando nós enfrentamos alguma dessas infelicidades. Essa é a razão pela qual nós devemos mudar a forma de enxergar, entender que é um teste, é um desafio moral para que nós possamos então crescer. E aí nós falamos a luta entre o bem e o mal. Essa parábola de Jesus é sempre interpretada como uma luta entre o bem e o mal. Não deixa de ser verdade essa interpretação, só que nós gostaríamos de mudar um pouco o foco. É a luta, sim, entre o bem e o mal, mas não é o bem e o mal exterior, né? Trata-se de uma luta entre o bem e o mal, porém não o mal externo. Nós sempre, para facilitar os nossos tropeços, nos eximirmos da responsabilidade, nós sempre lançamos a responsabilidade pelas tentações para o lado de fora. Então, algumas igrejas cristãs vão lançar a responsabilidade na conta do diabo, do Satanás. Nós espíritas utilizamos muitas vezes da figura do obsessor, quando na realidade Jesus vem deixar muito claro para todos nós, por intermédio dessa parábola, que o principal tentador, o principal adversário está aqui dentro de nós. E é exatamente isso que se trata. Então, a luta do bem contra o mal, ela não tem o foco externo, mas o mal que habita em nosso interior. Esse sim. É contra esse que nós devemos, então, permanecer vigilante e na dificuldade para superar, e aí, então, fazer como Jesus nos disse lá em Mateus, depois de tentarmos vigilância e diante da dificuldade de resistir à voz interna, aí sim vamos buscar então o amparo da espiritualidade por intermédio da oração. O mal que habita em nós é que são os reais adversários da nossa felicidade. São as nossas más inclinações que o Kardec cita na codificação, né? As más inclinações são as nossas imperfeições morais. O nosso individualismo, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Tudo isso refletindo o mal que existe internamente. E é esta voz que diz João, o evangelista, naquela comunicação psicografada, de que é esta voz interna que pede sem cessar para que façamos aquela lista que ele nos considerou. Aquelas tentações. É então da disputa entre o diabo e o anjo mais internos que sairá a nossa escolha. Então, qual é a nossa opção? A nossa opção é aquela que vai prevalecer dentro de nós, né? Como Jesus já nos ensinou, né? Aonde estiver o vosso tesouro, onde estiver aquilo que você dá valor, é ali também que você colocará o seu coração. É ali também que você colocará a tua vontade. Então, é na disputa entre o bem e o mal, o diabo e o anjo, internos, que sairá a nossa escolha. E, para terminar, eu gostaria de abordar uma questão interessante que Jesus nos deixa transparecer ele deixa muito claro nessa parábola que ele nos conta. Eu fui até cansativo dizer da onde que Jesus toda hora estava tirando aqueles diálogos, né? Ele tirou até o diálogo do adversário, do Satanás, lá ele tirou até o diálogo dele, foi retirado
da Torá, do Velho Testamento, né? Nos diálogos dessa parábola, Jesus sempre responde às tentações com ensinamentos dados ao povo judeu, né? E contidas no livro sagrado judaico, a Torá, o que para nós é o Velho Testamento. Por que Jesus teria feito constantemente essa observação? A cada tentação ele vai buscar no livro sagrado a resposta que pode ser dada às tentações. Com isso, Jesus vem nos mostrar que temos os conhecimentos e as informações necessárias e suficientes para, por nós próprios, vencermos as tentações. Isso fica muito claro. É por isso que toda hora ele recorre à Torá, para mostrar que as tentações não são incontornáveis, não são irresistíveis. Nós temos sim o conhecimento e as informações para que possamos fazer frente a essas tentações. Mas também, ao afirmar isso, Jesus deixa claro: além do conhecimento das informações, um outro fator existe, muito importante, é a vontade. Conhecimento de como resistir e a vontade. São os dois grandes pilares que nos levam a sustentar a nossa decisão de resistir às tentações. E a Joana vem nos abrir o leque, não são somente aquelas voltadas ao dinheiro, voltada ao sexo, voltada aos prazeres sensoriais ou ainda aos vícios. São todos esses acontecimentos no dia a dia que nós não encaramos a tentativa de revidar, de pagar na mesma moeda, como sendo uma tentação. Então o convite nosso é exatamente este, né? Então, dois são os fatores, o conhecimento e a vontade. O que nos falta para vencer as tentações? Nós já temos o conhecimento, seja dessa parábola, seja por todo o ensinamento que nos traz o Espiritismo, e temos também a vontade. Se nós não conseguirmos sobrepujar, resistir às tentações, não vamos responsabilizar o obsessor, o diabo, fatores externos, mas sim buscar dentro de nós as razões pelas quais nós o fazemos. Quando não logramos resistir à tentação, me faltou conhecimento, identificar que aquilo foi uma tentação, ou me faltou a força de vontade. Essa é o convite que Jesus deixa nessa parábola, que é a nossa mensagem de encerramento. Diante da ocorrência, sempre nos perguntarmos: o que é que me faltou para vencer as tentações? Me faltou o conhecimento ou me faltou a vontade? Oportunidade de praticar, exercitar a resistência às tentações não nos falta, principalmente nos dias atuais. Sempre existiram, mas principalmente nos dias atuais, que nós vivemos o fim de um ciclo, né? Estamos no início do fim de um ciclo. Então, muitas coisas ocorrem no dia a dia que chocam muitas vezes a nossa compreensão do que é correto, do que é moral, do que é ético. E desse choque é que vem aí a nossa manifestação. Qual é a nossa manifestação? Vamos odiar estas pessoas que estão repletando todo o noticiário político, empresarial, criminal, né? Nós vamos reagir odiando-os. Nós estamos tentando devolver para eles algo que Jesus não o faria. Então devemos resistir às tentações de pagar na mesma moeda, de desejar o mal, desejar a esses infelizes, a essas pessoas verdadeiramente
moralmente doentes, né? De evitar que desejemos a ela que elas sofram. Não há necessidade de nós nos misturarmos nos valores, nos parcos valores morais dessas criaturas. Devemos, então, neste momento, aproveitar o que está acontecendo para exercitar a nossa resistência à tentação, aos testes morais, como diz a Joana. Tá certo? Esse, então, é o convite que nós, por intermédio dos ensinamentos do Espiritismo, levamos a todos vocês que nos honram participando conosco na noite de hoje. Então, sigamos o esforço que estamos empreendendo para nos tornarmos moral e espiritualmente melhores a cada dia. Que essas palavras de Jesus calem profundamente em todos nós, que façamos as reflexões e passarmos a nos questionar o que foi que faltou para que eu resistisse às tentações. Vontade ou me faltou conhecimento? É isso que nós devemos fazer. Chegamos ao fim e, para encerrar, numa atitude de gratidão a Jesus, a Deus, aos bons espíritos que sempre estão ao nosso lado, nos amparando, vamos elevar os nossos pensamentos, agradecendo a todos eles por esta oportunidade de aprendizagem. Que possamos, Mestre Jesus, à luz dos vossos ensinamentos, que o Senhor, de forma tão bela, nos legou, para que possamos, então, deles nos utilizarmos para superar, resistir às tentações que vêm nos convidar a pagar na mesma moeda, a desejar o mal ao nosso próximo. Que o vosso amor, que sempre está ao nosso lado, nos auxiliando, nos assistindo, nos amparando, nos socorrendo, possa uma vez mais vir ao nosso encontro para nos auxiliar no esforço que estamos empenhados para nos aprimorarmos moral e espiritualmente. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Então, a todos vocês, os votos de uma boa noite, um bom resto de noite nessa quarta-feira, e que Deus nos ampare hoje e sempre. Muito obrigado uma vez mais e fiquem com Deus.